Seja bem-vindo a mais um espaço de análise na Bola TV. Estamos muito provavelmente a viver os últimos dias do estado de emergência em Portugal e é por isso que já se começa a olhar para essa luzinha ao fundo do túnel. No que diz respeito ao futebol português, já algumas equipas voltaram ao trabalho e o regresso das competições será também discutido na próxima semana. Nos próximos 50 minutos vamos analisar todas estas temáticas. Tenho comigo três amigos que já não vejo há muito tempo e que é um profundo orgulho poder reencontrá-los, ainda que nesta forma diferente. Vítor Manuel, Júlio António e também Diamantino Miranda, muito obrigado aos três e um forte abraço aos três. Espero que estejam todos muito bem. Vou começar pelo Vítor Manuel, até porque ele está de parabéns, foi mais uma vez avô, há poucas horas. Vítor, comece por si, desde logo dando-lhe os parabéns por essa excelente notícia em tempos que estão a ser difíceis para quase todos. E vamos pegar precisamente por esse regresso das competições. A Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, já garantiu que esse será um assunto a ser debatido na próxima semana em Conselho de Ministros, mas parece cada vez mais provável que entre o final de maio e o início de junho possamos voltar a ter futebol nos relevados em Portugal. Parece-lhe plausível esta hipótese, Vítor? Ora, cumprimentar-vos a vocês, porque já as saudades são muitas. Um abraço para o Diamantino, para ti, Pedro, para o meu querido amigo também, Júlio António, para os nossos telespectadores, um abraço muito especial, de muita saúde, para eles e para todas as famílias. Em relação, agradeço-te os parabéns, porque é de facto sempre gratificante, apesar de já ser o sexto neto. Foi há poucas horas, portanto é um momento de felicidade e de emoção. O mais importante foi ter corrido tudo bem, e agora ele vai ter o seu percurso normal, e pronto. Agora o mais importante é a nossa conversa, aquilo que nós vamos abordar, e tu me perguntaste em relação ao que é que poderá ser, se as competições poderão voltar no final de maio, princípios de junho. Eu acho que eu tenho algumas dúvidas. Repara bem que há muitas previsões, há muita gente a dizer que é no dia X, no dia Y, mas ninguém se chega à frente, passa a expressão. Porque as pessoas estão com algum receio de tomar decisões, porque isto é um problema muito sério. É a saúde dos jogadores e dos intervenientes que fazem parte do espetáculo. Em princípio vai ser à porta fechada. Portanto, há aqui algum receio, parece-me a mim, de tomar decisões, quer a Liga, quer a Federação, apesar de haver plano A e plano B e plano C. Agora, o que é importante é que no momento que tomem a decisão estejam garantidas todas as condições para que não haja nenhum problema sanitário, não haja nenhum problema de saúde e quem estiver envolvido nessa competição, nos jogos, e que são muitos. Nós não sabemos se vai haver concentração no Algarve, que é uma das hipóteses, por causa do problema da logística. Portanto, eu tenho algumas dúvidas que as coisas possam ser tão cedo. Agora, era importante acabar o campeonato, porque isto é fundamental, haver um campeão, e, portanto, tomar as decisões devem ser tomadas em campo e não a via administrativa e não a nível de secretaria. Portanto, esperamos que isso aconteça. Essa brevidade pode acontecer, mas, como digo, tenho muitas dúvidas, porque há muita gente a falar, a prever a data A, a data B, mas definitivamente não há uma conclusão, não há uma definição bem balizada para que isso aconteça. Portanto, é dia a dia e vamos esperar por aquilo que vai acontecer. O fundamental é que haja uma grande segurança dos atletas e de quem participar no espetáculo, porque com certeza vai ser à porta fechada, infelizmente, não vai ter público, mas vamos aguardar e dia a dia nós vamos vendo qual é a evolução da situação sanitária. Diamantinos, começa a ser também planeado esse regresso à competição, tudo será debatido no próximo Conselho de Ministros. Achas que é possível podermos prever o regresso ao futebol em Portugal dentro de mês e meio, menos de 2 meses? Bem, bom dia, ia dizer boa tarde, com a espera que tivemos aqui por causa do Vítor e do Júlio António.
Mas atenção que é boa noite. Mas ainda é bom dia. E dar os parabéns ao Vítor, por mais uma neta que nasce numa altura... É um menino. É um menino? É um menino. Que infelizmente irá ficar marcado esta data para o resto da vida. Mas vai tudo correr bem, com certeza, e ela terá, se calhar, até uma vida melhor, ou ele terá uma vida melhor do que aquela que nós tivemos até aqui, isto a fazer fé em que o mundo vai melhorar a partir disto. Que eu não acredito muito, nem o mundo, nem o futebol. E então, para responder à tua pergunta, Ricardo, é completamente impossível. Eu aceito perfeitamente que haja muita gente desesperada para que o futebol recomece o mais rápido possível. Os estragos são enormes. A importância que o futebol tem para o povo é enorme. Mas estamos a viver um momento em que é preciso ter um grande cuidado. Porque isto não é para brincar, como se viu e como se pensou no início, que isto só acontecia na China e acontecia a mais alguns, a nós não, e que até era uma gripe que passava logo rápido, e já percebemos todos que não é. E já percebemos todos também que pode haver uma segunda vaga ou uma terceira se as pessoas não tiverem cuidado e não seguirem as indicações que estão a ser dadas. Por isso é muito complicado dizer que o futebol possa voltar o mais rapidamente possível, porque isto que estamos a assistir neste momento, eu quase que tenho a tentação de dizer que é uma brincadeira. Estar a treinar um jogador no meio campo e outro jogador no outro meio campo, é melhor que estar em casa, se calhar. Está na relva, está no campo, o ambiente é o outro, é melhor que estar no quintal ou que estar no corredor do apartamento a fazer exercícios físicos. Agora, isto não é treino de futebol. O treino de futebol exige contacto. O treino de futebol vai exigir muito contacto. E por muito que os jogadores sejam rastreados antes, depois dos treinos, tudo bem. Mas e se aparecer um caso positivo? Como é que se faz? Esse jogador que já teve contacto com todos os outros. E depois o Vítor Manuel sabe tão bem como eu que estas coisas do futebol, as equipas de futebol, os jogadores de futebol, por serem jovens, por estarem no auge da sua idade, para o futebol e para a vida, têm tendência, através das brincadeiras, a esquecer-se das coisas. E num treino de futebol acontece tanta coisa. Os jogadores saltarem para cima uns dos outros, brincarem nas cabines, quer dizer, é muito complicado. Ou há uma grande segurança, que eu não sei como é que ela será feita, para que os jogadores voltem, e os treinadores, voltem a estar juntos numa cabine, porque depois sabemos que nem todos têm cabines como as do Benfica, como as do Porto, como as do Sporting. Há cabines muito pequeninas, onde toda a gente se concentra. Há equipas há clubes que têm postos médicos que cabem lá 2 ou 3 pessoas. Quer dizer, é tudo muito complicado. Agora, percebo perfeitamente o impacto negativo que isto está até financeiro para os clubes e que haja alguma pressa dos clubes em voltar-se ao futebol. Mas eu não consigo prever, porque basta um ou 2 casos aparecerem durante os treinos, por exemplo, no mês de maio, para haver uma grande desconfiança novamente e voltar tudo atrás. Não sei, não faço prognósticos nenhuns. Gostaria que o futebol voltasse o mais rapidamente possível, porque está a fazer muita falta, mas não consigo dizer nem quando, nem de que forma é que se consegue fazer treinos de futebol. O Vítor há bocado aflorava uma situação depois em relação aos jogos também. Em Inglaterra, por exemplo, já estão a prever que os jogos saiam da Sky Sports e da BT para canais abertos, onde as pessoas possam estar em casa e não se aglomerarem em sítios para ver todos no mesmo sítio um jogo de futebol. Há muitas, aqui vai ter que ser isso, mas depois há as operadoras que não sei se estão de acordo.
é o público à volta dos estádios, não sei, é preciso pensar tudo muito, muito bem, porque isto é tudo muito bonito, estamos todos entusiasmados que o futebol vai voltar agora na primeira semana de maio ou no final de junho, é tudo muito bonito e queremos que isso aconteça realmente, mas depois é como eu disse há pouco, basta haver 2 ou 3 casos de positivos e tudo voltará atrás. E depois aí não sei como será. Ainda que aqui socorro-me também das palavras do médico do futebol, o médico Nelson Pulga, que também olhou para esse exemplo, para essa possibilidade de podermos ter um jogador infectado, colocando como cenário mais provável o de isolar o jogador, testar depois os colegas de equipa, até porque esse índice de contágio é neste momento de menos do que 1, ou seja, cada pessoa infectada poderá em média infectar uma outra pessoa, e é esse índice que as autoridades de saúde estão também a tentar controlar. Júlio, viva! Acredito também que está a ser complicado gerir todos estes dias, esta fase diferente das nossas vidas. Pergunto-lhe também, olhando para esse planeamento, para esse calendário, parece-lhe possível termos futebol até ao início de junho? Bom, olá meu caro Pedro, é sempre um prazer poder ouvir-te e aproveito também para saudar o Diamantino e o Vítor nas suas pessoas e desejar que eles se encontrem bem e continuem bem na companhia, portanto, das famílias, e também aqui saudar os nossos telespectadores de uma forma muito viva e desejar a todos eles muita saúde também, para eles e para as famílias. Depois também saudar ao Vítor e parabenizá-lo pelo nascimento de mais um neto, o seu novo príncipe, desejando-lhes muita saúde e muitas felicidades na companhia dos pais, dos avós, dos irmãos e da família. E depois também queria aqui deixar de facto uma saudação muito especial a todos os grandes profissionais da Bola TV, que de alguma forma também contribuem para poder levar até todos os telespectadores, entrar nas suas casas com a informação que é possível, os registros que são possíveis e de facto os programas possíveis. Portanto, para eles todos que estão a fazer um enorme trabalho também, muito obrigado e os meus parabéns por isso. E agradeço, em nome de todos, agradeço. E depois, portanto, retomando a questão, temos aqui uma questão muito, muito complexa, quer dizer, porque nós, é verdade que sim, em primeiro lugar está a saúde, em primeiro lugar há que defender a vida, que a vida é um bem, a saúde, a vida é um bem de todos, mas todos temos o dever de a defender. Mas também é verdade que não podemos fazer destas situações todas uma situação alarmante, como se nada já fosse possível, como não houvesse hipótese de vida. A vida existe. Temos que a defender e saber defender. É verdade que há aqui uma série de variantes nesta situação toda, porque se temos por um lado e bem defender a saúde e defender a vida, também é verdade que esta situação toda que estamos a viver e a qual estamos paulatinamente a tentar de alguma forma vencer, o que é bom, e aqui também há que louvar acima de tudo o cuidado e o cumprimento rigoroso que toda a nação portuguesa está a ter. É também louvar isso, porque não é fácil, mas os portugueses têm tido uma forma de estar e uma maneira de responder a toda esta crise, de facto, e grandiosa, enormíssima, de maneira que também há um agradecimento muito grande que eu quero fazer aqui à nação portuguesa e a todos os portugueses. Mas, portanto, continuando, dizer o quê? Dizer que não nos podemos esquecer também, tudo isto é muito impactante na economia nacional. E é muito importante também na sobrevivência da economia e dos seus agentes, neste caso o futebol. É muito importante também a componente da sustentabilidade financeira. Isto pode ser tudo uma bola de neve, não vale a pena estar aqui a dissertar muito sobre isto, porque todos nós temos essa noção.
Ora bem, o que é importante? É verdade que o futebol vai regressar, para mim, vai regressar. Estão-se a criar as condições para isso acontecer. É verdade que vai ter que haver uma grande vigilância, vai ter que haver uma vontade enormíssima de um controle rigoroso. Agora, em termos de saúde e em termos de condições de trabalho, e que os clubes têm que regressar com o mínimo de elementos, quer ao nível dos jogadores, quer ao nível do staff, que compõe a parte técnica, a parte médica, a parte de fisiologia, fisioterapia, de massagista, tudo isso, de dirigentes. Portanto, antigamente o número que havia a acompanhar uma equipa vai ter que ser reduzido. Tudo isso, ok. Mas é importante que exista, é importante que se criem essas condições e que possa haver futebol. É verdade que o futebol, à porta fechada, não tem a paixão. O desporto, qualquer desporto, perdão, para viver tem que ter uma componente que é a paixão. E a paixão, quem é a paixão? São os adeptos. São as pessoas que acompanham esse desporto, que dão alma ao desporto, para além dos próprios atletas e dos próprios jogadores, neste caso. Mas a grande verdade é que o futebol tem de fazer um enorme esforço para acontecer. Porque senão o futebol tem que parar. E nós temos que perceber que está uma situação, não é de um mês. Se calhar vai ser de 12 ou 18 meses. Se calhar, digo eu, não sei. Espero que não. Mas que até ao fim do ano vai ser, talvez, com medidas de muito rigor e, inclusivamente, se houver a hipótese de poder haver espectadores, não sinto que leve 50 mil, depois só vão se calhar poder dar 10 mil. Não sinto que só leve 10 mil, se calhar só vão poder dar 1000. Mas era importante que houvesse uma pequena franja, mesmo que fosse. Era importante haver, porque isso também dá vida, dá alma. Agora, as duas grandes conclusões. É verdade que se houver uma situação, portanto, de um jogador ou de um elemento do staff infectado, tem que haver logo um sinal de grande alerta. E como dizia há bocado o Pedro, através de palavras do Dr. Nelson Pulga, esse jogador ou esse elemento é logo retirado e é de facto controlado, e são controlados todos os outros que estavam com ele, inclusive se forem em jogo, até os jogadores do staff da equipa adversária. Isso tem que ser feito porque é importante. É importante que isso aconteça e é importante que haja esse cuidado. Os jogos, enfim, eu já ouvi dizer, e tenho lido algumas notícias, que o campeonato poderia começar a dia 7 de junho e terminar a 19 de julho e seguir depois da Taça de Portugal. Há aqui várias variantes e várias situações que impactam muito na indústria do futebol. Esta é que é a grande verdade. Hoje, quer nós queiramos, quer não, esta situação também é um bocado catastrófica para o futebol e para a maioria dos clubes de futebol. Porque se não houver futebol, esses clubes, a maior parte deles caem numa situação de insustentabilidade. Isto é difícil dizer isto, não está a ser a palavra. Os jogadores caem numa situação de difícil caminhada para uma sustentabilidade. E isso é mau. Quer dizer, portanto, temos aqui os prós e os contras disto tudo. Há que defender a saúde e há que defender a vida. É verdade. Mas tem mais. Júlio, Mas há que defender a economia. deixa-me dizer que essa situação de insustentabilidade não tem nada a ver com a pandemia para alguns clubes. A pandemia para alguns clubes já apareceu há muitos anos. Sim, é verdade que sim. Mas, obviamente que sim. E é verdade que sim. Se calhar então, porque nas tuas palavras, e bem, com as quais eu estou de acordo, repara, com as quais eu estou de acordo, então, se calhar se o futebol, não houver futebol, por exemplo, até outubro ou novembro, se calhar esses clubes, é a hora desses clubes deixarem de ser clubes, porque não têm sustentabilidade financeira
para pagar Ora, os salários, ora, os custos. uma das coisas que esta pandemia trouxe ao futebol, ou que devia trazer ao futebol, era precisamente essa triagem, para que não houvesse clubes que andassem em pandemia, a viver à conta da pandemia há muitos anos e a prejudicar jogadores e treinadores. Era a altura, porque às vezes estas coisas trazem coisas boas também, era a altura para se acabar este campeonato da maneira que for possível, é verdade, mas para que se fizesse também aquilo que muitos reclamam, e eu estou nesse lote, que é a redução das equipas no campeonato nacional, e para que não haja, num futebol altamente profissional, onde há muito dinheiro a correr, que haja equipas que ao quarto, quinto mês já estejam com salários em atraso. E sem ser necessário haver situações de exceção como esta pandemia está a criar. Portanto, era uma altura boa também, não só para os responsáveis do futebol pensarem como é que se vai acabar este campeonato, como é que se vai começar o outro campeonato. Era a altura para pensarem noutro modelo competitivo também para o futebol português. O tornar mais rentável, para o tornar principalmente, que é aquilo que para mim mais me diz respeito, mais competitivo, para não acontecer o que aconteceu às equipas portuguesas, por exemplo, a época passada, ou esta época ainda, este ano, nas competições europeias. Era a altura não só de votarmos conflitos para se voltar já rápido, não. Era a altura, era para se começar já a pensar como é que o futebol português vai sair daqui mais forte. E isso parece que ninguém está preocupado. Espera aí, Vitor, desculpa lá. Pode manter. Estou inteiramente de acordo contigo, mas também não é agora. Tu tens a hipótese de fazer essa triagem. Portanto, o que é que eu digo? Eu acho que se deveria acabar este campeonato com todos o rigor possível e todas as normas de cuidado possível, acabar este campeonato e então sim, aproveitar para se fazer um balanço desta situação toda e se criar um novo modelo competitivo ao nível profissional e ao nível inclusive se calhar até o futebol amador. E acho que sim. Não tens tempo. Este campeonato, da maneira que vai acabar, se começar e se acabar, o espaço de tempo, o término deste campeonato e o começo do outro campeonato, não há tempo depois para essas coisas. Portanto, o tempo é agora. O tempo é agora. Diamantino, subscrevendo aquilo que tu dizes e aproveitando a deixa tu e do Júlio, parece-me que isto é um momento que as pessoas estarão já a pensar nisso. E é nos momentos de crise aproveitar que é um tempo mau, mas também traz coisas boas também. Passo a redundância, porque isto não é nada bom para ninguém, mas é nos momentos de crise que tem que se tomar decisões para que as coisas sejam alteradas, para que haja de facto uma melhoria, quer a nível de reestruturação dos campeonatos, da reorganização, dos patrocínios, portanto, para que as coisas possam evoluir noutro sentido em termos positivos e que haja um novo crescimento e que haja, não direi, um novo futebol, porque o futebol será sempre aquele que nós gostamos e que temos essa paixão, mas que haja de facto um novo enquadramento e que se é nestas alturas que as crises, não só a nível da pandemia, porque noutras situações, até a nível das famílias, nós sentimos que quando temos uma crise familiar, é preciso ela acontecer para nós tomarmos determinadas decisões e para as famílias ficarem mais fortes. Portanto, há aqui um tempo também de aproveitamento e parece-me que as pessoas já estarão a pensar, os responsáveis, a Federação, a Liga, penso que a FIFA, a UEFA, a Associação Nacional de Treinadores, o Sindicato dos Jogadores, o IPDJ, o próprio Governo. Acho que é um momento importantíssimo para que as pessoas tomem consciência plena que o futebol tem que ser, não direi alterado naquilo que é as suas regras, o seu conceito e a sua dinâmica e a beleza que tem, mas fundamentalmente na sua parte estrutural e na sua organização. Eu acho que isto é o grande momento de nós podermos aproveitar
uma coisa má para um momento estranho que todos nós estamos a viver. Deixem-me também utilizar a vossa experiência enquanto 3 homens do futebol, começando pelos antigos jogadores, agora treinadores. Vítor, ontem ouvíamos o Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, no Quinta da Bola, a falar de um plano de 4, 5 semanas até ao regresso das competições. Numa primeira fase, os jogadores a trabalharem de forma individual, depois sim, numa forma coletiva. 4 ou 5 semanas serão suficientes para voltarmos a ter as equipas no recomeço dos campeonatos tal e qual como estavam quando eles foram suspensos? Com todo o respeito pela opinião do Carvalhal, que eu tenho uma grande estima, e foi meu jogador, tem feito um excelente trabalho, eu acho que é um excesso. Acho que um mês de pré, chamemos uma nova pré-época, acho que os jogadores querem é jogar. Se tu perguntares aos jogadores todos agora, não há jogo sem jogadores e não há clubes sem jogadores. Os jogadores são fundamentais, são os mais importantes disto tudo. E quer queiramos, quer não, os jogadores estão ansiosos de voltar à competição. Depois desta paragem, deste isolamento, fazerem o seu treino individual, não sei como é que as equipes técnicas estão a gerir, e nós temos lido, há reuniões, portanto, há um plano individual e depois há reuniões por setores, enfim, um conjunto de recuperar em termos memoriais ou até através de vídeos de tudo aquilo que está feito para aquilo, porque as dinâmicas, a parte tática, os jogadores estão perfeitamente identificados com o processo. Agora, voltar à competição e tudo depois desta paragem grande e de grande prejuízo emocional e competitivo para os jogadores, e voltando, já nem quero falar na parte económica, porque isso está latente, a parte financeira dos clubes, acho que mais um mês de preparação, acho que é um excesso. Eu acho que os jogadores estão eu acho que ainda era criar-lhes mais outro problema de mais tempo, acho que não é necessário. Eu diria mais, para mim, se estivesse no ativo, era uma semana e depois com os jogadores já todos prontos para entrar na parte coletiva e depois na segunda semana entrar logo a competir, porque os jogadores querem é jogar e a competição vai-lhes voltar a dar a parte da intensidade, das dinâmicas, daquilo que eles estão habituados a fazer, e são jogadores de alta competição, são jogadores da elite. Não me parece razoável que esse mês de pré-época, acho que é um excesso, na minha modesta opinião, e eu não o faria, porque acho que isto ia criar mais um problema aos atletas, um problema até de ansiedade, porque eles querem entrar dentro das 4 linhas para jogar o seu jogo que eles querem, e querem aquilo que nós falávamos em off há bocadinho, os jogadores querem é ser campeões no campo, e é a verdade desportiva que tem que ser feita no campo, e temos que, se há condições para o fazer, há que acelerar o processo e pôr os jogadores a jogar, na minha modesta opinião. Diamantino, este prazo tem-se falado 4 a 5 semanas, primeiro de forma individual, depois de forma coletiva. Tu que já jogaste, hoje és treinador, como é que olhas para esta calendarização? Eu não estou totalmente em desacordo, nem com aquilo que o Vítor disse, nem com o que o Carvalhal disse ontem. Mas havendo essa coisa estranha de os treinos inicialmente, e não sei quanto tempo demorará, o treino individualizado dos jogadores, uma semana, 2 semanas. Se for assim, estou em crer que as 4, 5 semanas seriam o ideal para os jogadores reaparecerem na sua plenitude física, porque a competitiva depois é mesmo só com os jogos, não é com os treinos que se ganha. Estou de acordo com o Carvalhal nesse aspecto. Se for assim, no aspecto emocional, estou completamente de acordo com o Vítor. Segundo nos apercebemos, pelo menos todos os clubes, até se calhar mesmo aqueles que não tinham condições para isso, fizeram um alarido de que os jogadores estavam todos com um plano individualizado de treino em casa durante todo este período. Portanto,
não pararam completamente, o que quer dizer que mais rapidamente readaptam-se ao treino. E aí estou de acordo com o Vítor que as coisas poderiam começar mais cedo. Não seria tanto tempo, não seria necessário tanto tempo para começar a treinar. Agora, eu acho que no meio disto tudo as coisas são situações excepcionais e o que vai pesar mais no meio disto tudo é aquilo que falámos na primeira intervenção, que é o aspecto emocional. Os jogadores, eu sei, e vou repetir isto, é bom que não aconteça, mas é isto que vai acontecer de certeza absoluta. Ao segundo, terceiro, quarto treino, já vai andar tudo. O Vítor está-se a rir, sabe que é verdade. Ao terceiro, quarto treino, já ninguém se lembra de nada. É bola na barra, bola na baliza, é o canto, é o livro, é agarrar, é brincar, é saltar para as costas do colega. Epá, é assim, não há volta a dar. E quem é que está nos campos para ver se alguém está a manter, os jogadores estão a manter as distâncias sociais, estão... quer dizer, isto é tudo muito bonito de se falar, tudo muito bonito. Quem não percebe nada de futebol, vir debitar para as televisões que vai ser assim, deve ser assado, não é nada disso. E eu normalmente, ainda ontem dizia a um colega meu, que esta situação, para os jogadores de futebol, e ainda bem, neste caso, mal se acontecer, mas ainda bem, é como um jogador que sai de uma lesão, de uma ruptura muscular, por exemplo, e já está recuperado clinicamente, porque nos treinos não teve problema absolutamente nenhum naquilo que fez. Mas o jogador nos treinos, não estando em competição, resguarda-se. Não entra, não dá o pique, não tem aquelas situações sem pensar, é racional no que faz. Quando vai para o jogo, esquece tudo. Esquece completamente tudo. E depois surgem as recidivas das rupturas, porque afinal não estava assim tão bem. Aqui vai ser igual. Antes de entrar para o campo a treinar, os jogadores até vão brincar, chega-te para lá, 2 metros de distância, não te chegues para o pé de mim. Até chegar ao apito do treinador para começar o treino. Aí esquece tudo e não sei como é que depois vão fazer, não sei, não faço ideia. Agora, por um lado isto é bom, e estou de acordo com o Júlio António, eu estando a falar assim, quem ouvir pode estar a pensar assim, bem, então vamos fazer o quê? Vamos meter todos dentro de uma redoma de vidro e não saímos? Não é nada disso. Nós temos que ter coragem também e temos que correr alguns riscos. E os jogadores de futebol, neste caso, e desculpem se for mal entendido no que vou dizer, mas são bem pagos demais e têm que correr riscos, alguns riscos, porque há muita gente que ganha muito menos nesta altura que também está a correr riscos nas suas profissões e têm que estar nas suas profissões, têm que trabalhar e, portanto, o jogador de futebol não foge à regra. Agora, como tem uma concentração maior de gente, de público, de no mesma zona estarem confinados muitos jogadores, muitos treinadores, muitos médicos, muitos fisioterapeutas, há que ter mais algum cuidado. Mas eu continuo sem saber bem o que é que vai acontecer. Mas tenho a certeza absoluta que quando começarem os treinos, quando os jogadores estiverem todos juntos, ninguém vai se lembrar que está no meio de uma pandemia. Isso tem que ser. Júlio, deixa-me perguntar-lhe, Júlio, também, olhando para aquilo que é a geografia do nosso campeonato, 18 equipas, 70% a 80% das equipas estão situadas na região norte, que é a região que está a ser mais afetada pelo vírus. Olhando para isso, faria sentido transportar todas as 10 jornadas finais para uma região diferente, como já se levantou a hipótese, por exemplo, da região do Algarve? Bom, Pedro, é verdade. E, portanto, os dados oficiais comprovam. Tem sido a região norte a mais afetada. E de facto, é a região que obrigará com maior cuidado em termos de mobilidade, quer ao nível das pessoas e dos seus habitantes, quer ao nível
portanto, todo o movimento do dia a dia da vida, portanto, será uma região, obviamente, onde haverá um maior cuidado, embora cuidado tenha que haver em todas as regiões do mapa de Portugal, de norte a sul. Quer dizer, o cuidado e o rigor tem que ser igual. Eu diria que quando se fala aqui no Algarve, eu percebo. E porquê? Porque é na região sul, que é aqui, nomeadamente Algarve, porque há uma maior concentração hoteleira, se quisermos. E é onde há uma maior capacidade de receber, portanto, uma série de equipes, neste caso, as 8 equipes, depois também depois o problema da segunda liga, e é importante não esquecer, haverá uma maior possibilidade no sul, na região do Algarve, porque tem muito mais unidades hoteleiras. Grande parte dessas unidades hoteleiras têm campos onde há a possibilidade de os jogadores poderem, portanto, fazer os seus exercícios físicos e toda a sua preparação. E, paralelamente, a zona do Algarve tem também alguns campos de futebol, nomeadamente do Feirense, do Feirense, do Portimonense, do Lutano, Vila Real de Santo António, uma série deles, do Lagos, enfim, todos aqueles clubes também que participam nos campeonatos nacionais de Portugal de futebol. Parece-me, eventualmente, seria uma medida também para evitar as deslocações. Mas deixa-me dizer-te que eu acho que também não se pode criar aqui uma divisão. No Norte é que está a acontecer o pior, não vou para lá. Eu acho que não. Eu acho que Portugal é Portugal. Todas as regiões têm que ser defendidas. E, a começar a competição, ela tem que ser dentro do maior rigor possível. Agora, a competição tem que começar. Esqueçam. Futebol português, os clubes portugueses não têm condições financeiras de sustentabilidade para estar parados 5, 6 meses. Esqueçam. Agora, há que retomar isto, e até porque depois, todo outro aspecto que suporta o futebol profissional, que são os sponsors. Quer dizer, vamos a ver. Então, os operadores, nós, a Mel, Nova de Futebol, continuam a pagar. Há aqui uma série de condicionantes. É verdade que existem contratos. Os contratos é para cumprir. Mas estamos no meio de uma pandemia que ninguém previa, que não estava sequer no horizonte de ninguém, que ela está a acontecer no mundo inteiro. Isto é um forte sinal da natureza ao mundo. Às grandes potências, aos grandes líderes, aos homens e às mulheres de boa vontade. É um grande sinal. Portanto, há aqui um futebol. Eu sou um defensor da vida, Pedro. Infelizmente, e já passei por 2 situações com as quais tive que lutar, venci. Portanto, eu sou um lutador pela vida. Eu sou um defensor da vida e da saúde. Agora, temos toda uma economia, também temos que defender. Temos que ser nós a preparar com o rigor necessário a retoma dessa economia, ainda que lentamente. Porque não pode ser abruptamente. Tem que ser lentamente. Para bem de todos. E a sobrevivência. Porque a vida é um bem que é de todos. Mas a sobrevivência é uma obrigação de todos. E deixa-me só aqui fazer um reparo. Ainda ontem, por exemplo, eu tive a ouvir o doutor Domingos Soares Oliveira, onde ele dizia, por exemplo, só para dar uma ideia, o Benfica é de facto o clube que está neste momento melhor preparado para enfrentar esta crise, mas também é por algum tempo, não é por um tempo indeterminado. Repara, ele deu ontem dizia ele, a certo ponto da sua intervenção, o Benfica, em bilhética, em repasse e em camarotes, tem anualmente
anualmente uma receita de 25 milhões. Partindo do pressuposto que o Benfica faz 25, 30 jogos por ano, tem aqui uma receita de 1 milhão, que passa a ser um custo se não houver jogos. Cada jogo em média o Benfica, e são palavras dele, tem um custo de 1 milhão. Como terá o Porto, como terá o Sporting, quer dizer, há a sua dimensão também, e todos os outros clubes, não havendo receitas. Eu tenho aqui que há esta situação toda. É verdade que alguns clubes já estão em layoff, outros clubes estão a reduzir salários na ordem dos 40%, dos 30%, dos 50%, mas é que também não há outra solução para a sobrevivência desses clubes. Agora, dito, não havendo essas receitas, então os clubes caem todos na vertical. Quer dizer, portanto, eu percebo e defendo, uma das maneiras, eventualmente, de também se poder controlar melhor o risco, era criar uma zona, eventualmente no Algarve, e bem, aí há pouco esqueci-me de referir o estado do Algarve, que é o melhor de todos e esqueci-me de referir. No Algarve estariam reunidas todas as condições para se poder, de facto, acabar este campeonato, porque o campeonato tem que acabar por diversos motivos, tem que acabar para homologar o seu campeão e as equipes que estão portanto, classificadas na tabela para poderem participar nas provas da UEFA. Tem que ser, quer dizer, isto tem que ser. Agora, vai faltar a paixão, vão faltar as pessoas, é verdade, mas tem que ser. Tem que ser porque o outro aspecto, porque é verdade, eu estou completamente de acordo com o que tinha aqui, subscrevo as palavras do Vítor. Para concluir, Júlio, agora, não nos podemos esquecer da retoma da economia, e isto é importante. Agora, temos todos colaborar e ser rigorosos nisso, para ir para a frente com a realização e a finalização do campeonato e se começar já a pensar no campeonato seguinte. Mas, senhores, já temos menos de 10 minutos, portanto esta será a ronda final. Apelo, por isso, ao vosso poder de síntese. Vítor, já temos equipas e muitos clubes a adotar um regime de layoff, com cortes substanciais de salários, que estender-se-ão pelo tempo, 2, 3 meses, veremos. Esse é um lado. Do ponto de vista desportivo, enquanto treinadores, que equipas serão estas que voltarão 2, 3 meses depois de ser suspendido o campeonato? Há alguém que beneficia com isto? Há alguém que poderá ser prejudicado com esta paragem? E temos um campeonato ao rubro, com 2 equipas separadas por um ponto. Sim, acho que é uma pergunta interessante e pertinente que estás a fazer. Como é que as equipes, essa expectativa é latente e os próprios jogadores e os próprios treinadores vão viver com esse problema. Como é que as equipes se vão apresentar da melhor maneira? Faltam 10 jornadas. Vamos ter aqui um problema que não vai haver público, em princípio, que é aquilo que se prevê. E parece-me a mim que as grandes equipes, nesta parte emocional, na paixão dos adeptos, que há bocadinho o meu querido amigo Júlio falava, e o Diamantino também. Eu, quando digo querido amigo Júlio, também, o Diamantino também é meu querido amigo, mas isto há aqui um carinho. O Diamantino não leva a mal porque ele é mais velho. Não leva a mal, porque ele é mais velho. Portanto, há aqui um sinónimo de carinho, de amor. Parece-me que temos eu sou mais velho também. Portanto, o que eu quero dizer é que, repara bem, há aqui sempre algo que os adeptos aportam às equipes. E nós vamos ver as grandes equipes, quando eu digo as grandes equipes, são os 3 grandes, o Benfica, o Porto e o Sporting, são aqueles, o Braga também já levam muitos adeptos e o Vitória de Guimarães, são aqueles que levam mais adeptos ao estádio. Esta parte emocional que é transmitida de fora para dentro, ela não vai existir. E parece-me que estas grandes equipes vão ter esse problema acrescido. Além do problema da competitividade, do momento, como é que os jogadores vão regressar, do timing, do tempo que vão ter para se voltar a reajustar. Mas parece-me que esta paragem vai aproximar os grandes dos pequenos ou ainda vai colocar um campeonato mais assimétrico?
Eu diria que vai, se calhar, trazer um campeonato mais assimétrico, porque os pequenos não têm as mesmas condições. O Diamantino há bocadinho falava, e nós sabemos que os jogadores também se preparam. Agora, os membros das equipes mais pequenas, os grandes têm outras condições, em termos até da própria vida particular e privada, onde vivem os próprios jogadores. Têm condições, têm ginásios, têm espaços relevados, para o tal treino individual. Depois, quando passar para o treino coletivo, e eu subscrevo com o Diamantino, quando isto começar, ninguém vai conseguir segurar individualmente, porque isto estar a treinar sozinho a 10 metros de distância, isto não é treinar. É só estar para ficar bem na fotografia, com todo o respeito. Porque o treino individual já está feito em casa. Portanto, eu continuo a dizer que essa parte assimétrica vai existir, mas há essa componente emocional que os pequenos podem tirar alguns dividendos. Porque essa parte que os adeptos trazem, essa força, essa exigência competitiva, os grandes não a vão ter. Parece-me que vai haver um tempo faseado, há um tempo sem adeptos, depois vai haver um tempo com certeza com limitações, mas já com adeptos, mas com algum distanciamento social, onde eles poderão regressar os adeptos, mas, como digo, com alguma limitação, e depois chegaremos à altura, e esperemos bem que isso aconteça, que o espaço se aumente para haver mais adeptos dentro do campo. Portanto, resumindo e concluindo, e sendo telegráfico e sintético, vamos ver como é que os jogadores vão reaparecer. As equipes grandes têm mais condições, têm melhores jogadores, conseguiram se preparar nesta fase de uma forma mais individual e até muito mais científica, diria eu, e depois perderão alguma coisa, e os pequenos ou os médios terão essa vantagem acrescida, porque não têm a pressão, não têm essa parte emocional que os grandes, muitas vezes em dificuldade, que os adeptos lhe trazem, e aumentam essa competitividade. Acho que os grandes poderão ter aí mais dificuldades e poderão não ter tanto impacto, e poderão ter mais dificuldades quando defrontarem essas equipes ditas mais pequenas e equipes médias. Direi eu que essa parte emocional terá muita importância, a tal paixão que os adeptos transmitem aos próprios jogadores, e muitas vezes, e o Diamantino sabe disso também, a exigência competitiva que os adeptos trazem, que obrigam os jogadores, não quer dizer que eles corram mais ou menos com adeptos, mas essa exigência competitiva com presença de público é muito mais forte e é muito mais presente. Diamantino e Júlio, 1 minuto para cada um. Diamantinos, no que diz respeito à luta pelo título, 1 ponto separa Benfica de Futebol Clube do Porto, faltam jogar-se 10 rondas. Alguém que possa sair beneficiado ou prejudicado de toda esta situação? Não consigo dizer, porque o Vítor já disse muitas das coisas que poderão vir a acontecer. Há muitos condicionalismos que fazem com que as equipas possam aparecer de uma maneira completamente diferente daquilo que esperariam. Quer se queira, quer não, isto no treino, um jogador de futebol de alta competição nunca chega ao nível 0, mesmo estando parado. Portanto, aí recupera rapidamente. O problema depois é as condições em que vão jogar. E estou de acordo com o Vítor, a falta de público. É verdade que há para o Porto, para o Benfica, o título nacional em disputa, e vai fazer com que os jogadores, e aí os treinadores terão um papel também muito importante, vai fazer com que os jogadores encarem os jogos de uma maneira parecida, não vou dizer igual, mas parecida a como se tudo estivesse normal, ou como se tudo estivesse a decorrer normal. Mas depois há o outro problema, que é realmente a falta de exigência por falta de público, passa a redundância. Não é a mesma coisa, e aí não sabemos como é que emocionalmente os jogadores se vão adaptar a fazer vários jogos consecutivos sem público, a ir para um estádio onde se ouve a respiração quase uns dos outros. Não sei, eu acho que isso vai contar muito também para o rendimento dos jogadores no próprio jogo. Não sei, vai ser tudo novo, vai ser muito complicado. Agora, só para ser muito para finalizar, dizer que esta crise, como em todas as áreas, não é igual para todos. O Vítor já há pouco aflorou aí algum dos problemas.
Uma coisa, se calhar é um jogador do Tondela que vive num apartamento de 2 assoalhadas, treinar dentro dessas 2 assoalhadas. Outra coisa é um jogador do Porto ou do Benfica, está na sua vivenda e bem, com piscina, com ginásio, com campo relevado para poder treinar à vontade. Até aqui há uma grande diferença da maneira como os jogadores vão aparecer no campo, e como esta pandemia, ao contrário do que muita gente diz, também consegue fazer essas diferenças. Júlio, 1 minuto, não lhe posso dar mais do que isso. Que campeonato é que espera que possamos ter depois disto? Bom, espero que o campeonato tenha uma grande competitividade por parte de todos os jogadores. Obviamente que, pegando aqui, vou ser muito rápido. É verdade, mas logo aí, mas aquilo que eu vou dizer também serve para de facto, todos pensarmos nisto. É verdade que a maior parte dos jogadores da Liga Profissional de Futebol não têm as condições de habitabilidade que têm os jogadores, quase todos, também não são todos, das grandes equipes. Caso do Benfica, do Sporting, do Porto, onde os jogadores, a maior parte deles, porque ganham muito bem e têm condições para isso, têm grandes contratos, porque também são melhores, porque têm mais qualidade, porque por tudo isso têm condições, portanto, que lhes permitem na sua habitação poder fazer o treino físico e poder todos os dias, enfim, manter alguma forma física e alguma forma mental também. Até a parte alimentar. Certo, obviamente que sim. Mas também é verdade que se não houver futebol, os jogadores não têm essas mordomias, nem têm essas hipóteses. Portanto, eles, quando começar o campeonato, têm que dar o máximo pelo seu clube. Têm que dar o máximo na profissão que têm. E é exigido isso. Isso tem que ser exigido. Não tem o público para os apoiar, para dar aquela paixão que eu tanto amo e defendo. Mas os jogadores têm que pensar, muito, mas muito seriamente mesmo, que têm que defender o seu posto de trabalho. E defender o seu posto de trabalho é defender o clube que lhes paga. Porque o clube que lhes paga precisa que eles joguem, precisa que eles ganhem, precisam que eles sejam campeões. Isto também é grande verdade. Portanto, isto aplica-se desde o último, neste caso o Aves, até ao primeiro que está agora, neste momento, que é o Porto. Tudo isto tem que se aplicar. E deixa-me dizer-te que, Vitor, peraí, não me importa. Deixa-me dizer-te que o Benfica, que é o clube que está mais bem preparado, ainda agora vai pagar o mês todo de abril na íntegra. O Porto já está a reduzir salário a 40%. O Sporting já está a reduzir salário a 40% e a entrar em layoff. Os outros clubes todos, quase todos, à exceção do Braga, do Marítimo, enfim, e outros mais, ainda não entraram em layoff, mas vão ter que reduzir salário. E o Benfica, se calhar, se isto não houver futebol, em junho ou em julho vai ter que reduzir também, se calhar, quer dizer, portanto a gente não se pode esquecer desta grande componente que é o futebol, o campeonato tem que acabar, tem que ser aumentado. E para isso os jogadores têm que perceber, se não houver futebol, também não há contrato. Que é para muito bem. Também que é para toda a gente. Só 30 segundos. Circulação grande, circulação grande para todos vós e para os nossos telespectadores. Era só isto. Um abraço de grande amizade, saudade para vocês todos e para os extraordinários profissionais que a Bola TV tem. Já temos muitas saudades vossas e este bocadinho também nos deu um bocadinho de saúde mental. Muito obrigado. E dou para este lindo nada. Um abraço do tamanho do mundo. E quando voltarmos, lá terão que estar sempre presentes os pastéis de nata. Vítor Manuel, Júlio António e Diamantino Miranda, muito obrigado pela vossa presença neste jornal. Envio-vos um abraço da única forma que vos pode passar nesta fase, que é, claro, com o coração. Quanto a si, deixo-lhe também uma mensagem, porque este sábado celebra-se o Dia da Liberdade. 46 anos depois, nunca fez tanto sentido festejar esse dia, numa altura em que tanta gente está privado de muitas liberdades. 46 anos depois, esta guerra não se faz com armas, mas faz e pode vencer-se com a responsabilidade de cada um. Ainda não vencemos a guerra, ainda não chegou a altura de baixarmos a guarda. Está nas nossas mãos a hipótese de mais cedo do que mais tarde podermos sair à rua e numa manhã solarenga, de cravo na lapela, podermos gritar novamente e alto e bom som, sim, somos livres. Fique bem, fique na companhia da Bola TV.